unidade 3, parte 2, ainda falando sobre a Lei 93/94, só que aqui nós vamos trabalhar níveis e modalidades de educação e ensino. Então, quais são os níveis e modalidades da educação básica segundo a Lei Diretriz e Base? Então, o artigo 21 vai dizer que a educação escolar compõe-se de educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a outra parte que compõe a educação escolar é a educação superior. Então, a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas a educação escolar também contempla o inciso segundo, que é a educação superior. Como modalidades de ensino, nós temos a educação de jovens e adultos, a EJA, a educação especial e a educação profissional e tecnológica, a EPT. Essas modalidades de ensino, elas estão articuladas aos níveis de ensino, elas perpassam esses níveis de ensino, atendem às especificidades dos segmentos da sociedade, assim como níveis de ensino requerem formação específica, políticas complementares, recursos específicos. Então, assim como os níveis de ensino, as modalidades de ensino também requerem uma formação específica, políticas complementares e recursos específicos. Por isso que nós temos muitas leis complementares à Lei Diretriz e Bases. Educação básica, níveis e modalidades, vamos agora discutir algumas questões, né? Eu trouxe vários artigos, mas eu quero chamar a atenção para algumas questões. Nós não vamos aqui exaustivamente trabalhar todos esses itens, porque vocês têm um material complementar que vocês podem fazer a leitura, tá? Então, o artigo 22, ele diz o quê? Que a educação básica tem por finalidade desenvolver educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, esse artigo 22, ele diz respeito a conteúdos científicos, tecnológicos, humanísticos, valores e ética. O artigo 23 vem dizer como é que pode se organizar a educação básica. Então, como é que nós podemos organizar? Em séries anuais, em períodos semestrais, em ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Então, por exemplo, aqui, essa organização em alternância regular de período de estudos, eu posso dar como exemplo a educação do campo, em que nós temos a pedagogia da alternância, em que o calendário escolar ele é montado de acordo com as especificidades do campo, em que momento o aluno ele tem o tempo comunidade e o tempo escola. Então, a LDB, através do artigo 23, ele vem dar essa flexibilidade na organização da educação básica, né? E fala no parágrafo 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. Então, esse calendário escolar flexível aqui, eu dou como exemplo novamente a educação do campo, que tem essa flexibilidade. Não só a educação do campo, mas já que pode se reorganizar em séries, em períodos, em ciclos, a gente tem um calendário que também é flexível. O artigo 24 vem falar da educação básica nos níveis fundamental e médio, será organizado de acordo com regras comuns. Então, eu tenho uma carga, o inciso vai falar que a carga horária no mínimo anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos, trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Aí, aqui no ensino médio, nós tivemos, através da Lei de Diretrizes e Bases, um aumento nessa carga horária para 1.400 horas. Então, o inciso 2º fala que a classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita por promoção, por transferência, independente de escolarização anterior. Então, a classificação para qualquer série, o aluno pode ser feito por promoção, aquele aluno que vem da primeira, segunda, terceira e por assim vai. Pode ser também por transferência,
alunos de candidatos de outras escolas, e pode ser também de acordo, independente de escolarização anterior. A LDB dá essa liberdade para que, se o aluno apresentar condições para prosseguir estudos, ele possa pular séries, né? Como é que vai se dar a verificação do rendimento escolar? Observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa, isso aí já é uma questão que é bem debatida, né? Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudo de recuperação, de preferência paralela ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar. Então, aqui a verificação ela também tem uma certa flexibilidade e é preciso sempre dar essa possibilidade para os alunos, né? Como é que se dá o controle da frequência? Fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento, exigida a frequência mínima de 75% no total de horas letivas para aprovação. Então, no parágrafo 1º, vai dizer que a carga horária mínima anual, que trata o inciso e o caput, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio, aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a reforma do ensino médio, que trouxe que não existia, né? Esse parágrafo ele não existia na LDB original e foi atualizado em 2015 e atualizado em 2017 com a reforma do ensino médio. Outra questão que foi modificada por conta da reforma do ensino médio é que a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, e que no ensino médio passou para 1.400 horas, né? Então, isso aqui é como existia, como falamos no parágrafo anterior, né? Na lâmina anterior, no slide anterior. A carga horária mínima era de 800 horas e, com a reforma do ensino médio, o ensino médio passa para 1.400 horas. Só reforçando anteriormente, fala em 5 anos, porque esse aumento de carga horária é porque fala também do ensino integral, né? Que o aluno passa o dia na escola. Então, o artigo 25 vem dizer que será objetivo permanente das autoridades a relação adequada entre o número de alunos e o professor e a carga horária e as condições materiais. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis, das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento disposto nesse artigo. Então, essa questão de carga horária e número de alunos por professor está pensado no artigo 25. Né? É bom que os professores tomem conhecimento para que não haja abusos, né? Com alunos acima do que é permitido por lei. O artigo 26 vem falar sobre os currículos, né? Vem falar sobre essa base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, economia e dos educandos. Então, esse artigo aqui ele está igual à lei original e atualizada até 2005, exceto no termo que é utilizado aqui, o termo utilizado era clientela, né? Só para chamar a atenção de vocês aqui, que aqui o termo está sendo usado educandos, mas anteriormente era utilizado como clientela. Isso para mim é um avanço, né? Então, parágrafo 2º, os currículos a que se refere o caput deve abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social, política, especialmente no Brasil. O parágrafo 2º diz que o ensino da arte, especialmente em expressões regionais, construirá componente curricular obrigatório da educação básica. Isso, infelizmente, foi modificado, né? Nós vamos ver que isso foi modificado com a reforma do ensino médio, né? Os únicos componentes curriculares obrigatórios com a reforma do ensino médio é a língua portuguesa e matemática, né? E o ensino da arte ele deixa de ser componente curricular.
A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Deixa também, né? Na atual LDB original, consta que será facultativo os alunos do curso noturno. Né? Desculpa, isso diz respeito ao inciso 1º, que cumpria a jornada de trabalho ou superou as 6 horas. Na lei original, fala que isso era facultativo nos cursos noturnos. Né? Maior de 30 anos de idade, está se referindo à educação física, né, gente? Desculpem. Então, sendo sua prática, a educação física é componente curricular obrigatório, sendo sua prática facultativa o aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, mais de 30 anos, que estiver prestando serviço militar ou em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, que tenha a prole. Então, esse aqui é o que denomina, o que preconiza a lei para a educação física. E o que diz o parágrafo 4º sobre o ensino de História do Brasil, que levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Essa é como está agora, né? Mas anteriormente, antes da reforma do ensino médio, falava em língua estrangeira, não especificava que era a língua inglesa. Hoje, a nova Lei de Diretriz e Bases, ela diz que a língua inglesa é a língua obrigatória. No artigo 26, o que fala sobre o ensino das artes, né? O que está dito hoje, atualmente? As artes visuais, dança, música e teatro são linguagens que constituem um componente curricular que trata o parágrafo 2º deste artigo. Então, o ensino de arte, como é que era anteriormente? O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, houve essa modificação. O parágrafo 7º diz que a integralização curricular poderá incluir o critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput dessa lei. Né? O artigo 8º fala a exibição de filmes de produção nacional que constituirá componente curricular. Isso é interessante, né? Porque dá uma certa flexibilidade para a proposta pedagógica, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. O que diz o artigo 26? Né? O parágrafo 2º diz que os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata a lei. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministério da Educação. E o artigo 26A diz que os estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio públicos torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Na LDB original não existiu esses incisos, assim como não existiu o artigo 26. Então, isso é uma questão da nova lei, né, que foi atualizada até 2021. O que diz o artigo 27? Os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes. Isso é igual à lei original e à lei de 2015, né? Difusão dos valores fundamentais do interesse social, consideração das condições de escolaridade de alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O artigo 28 vem tratar da população rural, né? Então, vem falar que a população rural, a oferta da educação básica à população rural deve ter algumas adaptações, que é igual ao que está na original e ao que foi atualizada na lei de 2015.
conteúdos curriculares, metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização de escola própria, incluindo adequação do calendário, já falei isso anteriormente, adequação à natureza do trabalho da zona rural. E o parágrafo único, o fechamento das escolas do campo indígenas e quilombolas só poderão ser feitas após uma vasta estudo e deliberação pela Secretaria de Educação. O artigo 29, o que fala da educação infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 5 anos em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Aí eu trago aqui os artigos, 30, que fala que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para criança até 3 anos de idade, pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. O artigo 32 vem falando do ensino fundamental, que será obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciantes aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do educando, do cidadão. O artigo 35 vem falar do ensino médio, que é uma etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos. E o artigo 35A, ele foi incluído e fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, que definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Quais são as áreas do conhecimento do ensino médio? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências sociais, ciências humanas, sociais aplicadas. Chama atenção aqui para a questão dos itinerários formativos, que foi algo que foi trazido pela lei, pela reforma do ensino médio, que fala em itinerários formativos, Então, o currículo do ensino médio, ele deverá ser composto pela Base Nacional por itinerários formativos. Quais são esses itinerários? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, sociais e aplicadas e formação técnica profissional. O que esse artigo veio trazer aqui? Que o aluno ele vai ter que se adequar a um desses itinerários. Então, ele não vai ter mais todos esses itinerários na sua formação. Ele, logo no primeiro ano, ele escolhe um itinerário e ele vai com esse itinerário até o final da sua formação. Isso nós consideramos que é um grande problema com a formação do educando. Pela tenra idade, porque aluno de 15 anos ainda não tem, às vezes, condição de definir o que ele quer para a sua profissão, o que ele quer seguir enquanto profissão, sem falar que isso faz com que o aluno tenha um mínimo de conteúdos básicos, O artigo 36A vem falar sobre a questão do ensino médio atendido à formação geral, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, que é o que é a seção 4A da Educação Profissional Técnica de nível médio. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, o artigo 37 vem falar sobre a educação de jovens e adultos, que é a educação que aqueles alunos que não tiveram acesso e têm direito. O artigo 39 vem falar sobre a educação profissional e tecnológica, Vai falando especificamente da educação profissional e tecnológica. E o artigo 58 vem tratar da educação especial. Aí o que nós chamamos a atenção aqui, que é o artigo 43 também fala sobre a educação superior e suas finalidades, que é estimular a criação cultural e desenvolvimento científico, desenvolvimento da ciência, da tecnologia e a criação e difusão da cultura, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, promover a extensão e atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica.
Então, nós vimos rapidamente aqui, vocês podem fazer a leitura da lei mesmo, que vocês vão entender melhor cada item desse aqui. Eu trouxe mais chamando a atenção, né? E eu finalizo com esses excertos, né? Que diz que o contexto social, político e econômico, a época da elaboração e tramitação e aprovação da LDB, foi um período de lutas constantes pela reconstrução da democracia, de crescimento dos movimentos sociais, e o Fórum em Defesa da Escola Pública e Gratuita é um exemplo disso, que é necessário ultrapassar a dimensão formal da lei, é fundamental criar mecanismo de controle social que supere a letra da lei, ainda hoje trabalhar cada vez mais para garantir e ampliar o acesso à educação pública, laica, gratuita de qualidade a toda a população brasileira em todos os níveis, lutando para ampliar o espaço democrático de construção das políticas públicas, pela ampliação do papel do Estado, pela construção de uma educação plena ao exercício da cidadania e a formação crítica emancipatória. Então, eu aconselho vocês fazerem uma leitura do texto da lei que eu disponibilizei, assim como o vídeo para melhor entendimento. Aqui são as referências.